Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre epidemias e o pânico na história. Como nossas atitudes diante do medo extremo muitas vezes pioram a realidade em que nos encontramos. Muitas vezes, quando não temos explicações para um dilema, acabamos por aceitar qualquer explicação. De curas fantasiosas a perseguições insensatas, as reações muitas vezes são extremas. Na peste bubônica de 1347, uma das mais terríveis que conhecemos e muito famosa hoje em dia, o desespero pela cura levou os europeus a medidas inacreditáveis. Acreditava-se que os remédios usados deveriam contrabalancear o tipo de peste do paciente. Se era úmida e quente por conter bulbos e febre, se ingeria terra e ervas secas e frias, ou para os mais ricos, pedras como esmeraldas e safiras que eram transformadas em pó e engolidas pelo paciente. Se o paciente estava pálido, usavam açafrão. Se o paciente tinha mau cheiro, tentavam curar com substâncias perfumadas colocadas nas narinas para purificar o ar inspirado. Banhos de urina e até beber alguns copos era aconselhável. Urina de pessoas não infectadas eram vendidas para os doentes beberem e se limparem. Em 1500, passaram a usar o ânus úmido de uma galinha presa aos linfonodos dos doentes, terapia que terminava quando a galinha ou o paciente morria. Esse método foi muito difundido na Europa da época, ao ponto das galinhas se tornarem um veículo da doença. Inclusive, o hábito de se dar um anel de noivado de ouro com diamantes vem dessa época. Segundo os lapidadores, o anel protegia da peste. Falando de pânico e perseguições, o histórico da humanidade é assustador. Endereçar culpas sempre foi uma forma de fazer misteriosas e devastadoras doenças serem compreendidas e, por consequência, controladas. Quanto menos uma sociedade é acostumada a enfrentar epidemias, mais violenta e irracional é a caça a bodes expiatórios. O bode expiatório vem da tradição de povos antigos. Era um bode usado em rituais, ao qual eram atribuídas todas as culpas e pecados do povo e depois sacrificado para expiar toda essa culpa. Em comunidades mais antigas, usavam-se até seres humanos, para purificar a comunidade e afastar a ira dos deuses, responsáveis pelas desgraças e catástrofes. Normalmente, os bodes expiatórios são os diferentes, ou uma minoria em uma população. No tempo da Guerra de Troia, os gregos ainda culpavam a si mesmos e seus próprios pecados pelas desgraças. Foi com o passar dos séculos que passamos a culpar terceiros. Na Ilíada, Homero nos conta sobre a peste que se abateu sobre os aqueus, os gregos que sitiavam a cidade de Troia. Quando a peste começou, o sacerdote de Apolo vai avisar o líder da expedição, Agamenon, e é enxotado por ele, que não queria ouvir falar da praga. Apolo, então, que já tinha acertado com suas flechas as mulas e os cães, com raiva, atira também nos guerreiros, que começam a sofrer com a peste. Os líderes revoltados fazem uma assembleia. Segundo eles, Apolo queria que Agamenon restituísse seu sacerdote ao antigo posto e liberasse sua escrava pessoal. Agamenon só aceita liberar a escrava se Aquiles desse sua escrava para ele em troca, o que gerou uma enorme discussão. Por fim, resolveram fazer uma hecatombe, que seria a morte de 100 bois em homenagem a Apolo na tentativa de se livrarem das pragas. Séculos mais tarde, a reação da humanidade já começa a mudar diante de pestes, e passa-se a apontar bodes expiatórios e culpados. Foi durante a Guerra do Peloponeso, na disputa entre Atenas e Esparta. Na tentativa de se proteger de Esparta, Péricles, o estratega ateniense, resolve fechar a cidade de Atenas com o povo dentro e abastecer a cidade pelo mar. Não demorou para a peste aparecer, e matar inclusive o próprio Péricles. Os atenienses culparam os espartanos e os peloponesos de terem envenenado as cisternas da cidade, o que não era verdade. Daí para frente, os casos começam a ficar mais pesados. Na Grande Peste de 1347 a 1351, que devastou a Europa, o pânico e as perseguições tomaram proporções apocalípticas. Os medievais deram o nome de peste em analogia aos clássicos que haviam lido da antiguidade, como os textos de Tucídides, que fala sobre a peste de Atenas que mencionei. Praticamente metade da população da Europa morre em 2 anos. Mais de 1000 comunidades judaicas foram erradicadas em toda a Europa. Queimaram homens, mulheres, crianças, fechadas dentro de sinagogas ou em ilhas vizinhas. Mulheres acusadas de bruxaria, ciganos, leprosos, músicos e comediantes itinerantes foram todos perseguidos. Boccaccio escreveu sobre o movimento dos Gaudenti, pessoas que procuravam o prazer imediato e sem limites. Pensavam que se iam morrer,
deviam aproveitar ao máximo antes, responsáveis por bebedeiras repletas de violência, estupros e saques. Na peste, a partir de 1500, aparece o termo untore, para indicar quem difundia voluntariamente a peste, esparramando em lugares públicos líquidos infectados para se apropriar em seguida da riqueza dos mortos. Nessa mesma época, a sífilis foi chamada de doença francesa pelos ingleses. Os franceses culparam os italianos, os holandeses culparam os espanhóis, os russos culparam os poloneses, o Japão os portugueses e os turcos a chamaram de doença cristã. Na epidemia de cólera de 1830, os incriminados foram os trabalhadores irlandeses imigrantes. Médicos e cirurgiões foram acusados injustamente de espalhar a cólera e foram perseguidos em 1884, nas cidades do sul da França. Ocorreram perseguições em Madrid, Valência, Nápoles e muitas outras cidades europeias. Já nos Estados Unidos, em 1894, a população se armou e foi às ruas impedindo os inspetores de saúde de levarem doentes para os hospitais na cidade de Milwaukee, na epidemia de varíola. Em 1896, em Memphis, um homem negro foi surrado e alvejado na frente de sua esposa e filhos por ser o primeiro da cidade a contrair a varíola. Quando a doença atingiu a cidade de Bessemer, foi criado um hospital para os pacientes, a maioria negros. Durante a noite, uma multidão de homens brancos, fazendeiros da região, invadiram o hospital e fuzilaram todos os pacientes. Justificaram-se dizendo que era a melhor e mais rápida maneira de livrar a cidade da doença. Ainda nos Estados Unidos, em 1921, homens brancos destruíram toda uma cidade de população negra perto de Tulsa, queimando quase 4.000 casas e matando mais de 400 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Uma história que até pouco tempo era escondida nos Estados Unidos. Nos anos 80, com a AIDS, não foi diferente. Rapidamente foi chamada de praga gay. Foi vista como uma punição aos seus pecados. E a discriminação foi intensa contra homossexuais, viciados em heroína, haitianos, hemofílicos e prostitutas. Muitos médicos, inclusive, se negavam a atender pacientes infectados pelo HIV. E esses são só alguns exemplos. Os relatos históricos são extensos. Não é errado não termos respostas para nossos maiores dilemas. Errado é tentar resolver essas questões de forma simplista. Como diria Francisco Goya, o sono da razão produz monstros. No.